Boa noite. O Minas Brasil Notícias desta sexta-feira começa falando de saúde e educação. Um distúrbio de visão difícil de ser diagnosticado pode atrapalhar o aprendizado na fase de alfabetização ou a preparação para concursos ou o Enem. A síndrome de Irlen é um problema que afeta cerca de 12% dos brasileiros. Bernardo era o garoto desastrado, sem atenção, hiperativo. Ele andava tropeçando e tudo, colocava um copo, em vez de colocar em cima o copo da mesa, ele colocava fora, caía. Era um menino assim que andava tropeçando na gente. Ele mal conseguia formar sílabas e ler. Ele não conseguia juntar as palavrinhas. Aí foi assim, uma preocupação muito grande, que ele foi reprovado. Na primeira série. As letras pulavam, parecia que pulavam da página, aí ficava todo embaralhando minha cabeça, eu não sabia o que era. E minha cabeça ficava doendo também. Aos 7 anos, todo o desastre, falta de atenção e hiperatividade do Bernardo foram diagnosticados. Síndrome de Irlen. A luz, grande descoberta da humanidade, é a vilã de quem convive com o problema. A síndrome de Irlen é um distúrbio da visão dinâmica relacionada à intensidade de luz do ambiente. Ela está presente em pessoas que têm uma sensibilidade à luz fora da média da população, e por serem mais sensíveis, toda vez que elas fazem um esforço visual, como por exemplo leitura, eles têm um cansaço progressivo, um desconforto que prejudica o rendimento das pessoas, seja no trabalho, seja na escola. 15% da população tem a síndrome de Irlen. Como o diagnóstico é complicado, é doença pouco conhecida, muita gente nem sabe que tem. Na alfabetização, os sintomas ficam mais aguçados. Ler vira uma tortura. A cabeça dói, os olhos ficam vermelhos, coçando, bate o cansaço. Aí, o rendimento escolar fica comprometido. Essa tortura pode ser amenizada com o uso de lâminas, como essas, ou então de óculos especiais. O tratamento tem duas formas. Tem uma forma que é mais simplificada, que é através da colocação de transparências coloridas em cima do papel. Normalmente o papel é branco, a letra é preta, e isso causa um contraste muito grande, branco com preto. Essa transparência é de baixíssimo custo, custa o preço de um caderno escolar. Segunda opção, que é a ideal, porém é de um custo mais alto, seria a colocação de uma proteção, como se fosse um filtro bem na frente dos olhos, coloca na lente do óculos ou na lente de contato. Esses filtros são altamente específicos, individualizados. Se a criança usa óculos, isso vai ser colocado junto com o grau da lente do óculos. Depois do caso do Bernardo, a escola decidiu estudar a síndrome e ajudar outros alunos que muitas vezes eram taxados de preguiçosos. A sala de aula foi readequada para esses estudantes. O pessoal detectou uma criança que tem dor de cabeça após leitura, que coça sempre os olhos, que tem uma dificuldade na leitura escrita, que é um pouco desastrado. Então ela já me encaminha e eu faço o rastreamento. E num primeiro momento a gente usa a overlay, que são as lâminas coloridas que vão neutralizar a dificuldade dele. E encaminhamento para o hospital de olhos para novos exames para uso do filtro, que são os óculos. A síndrome de Irlen foi descoberta há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Márcia é a responsável pela pesquisa no Brasil. A transmissão é hereditária, mas em alguns casos pode ser adquirida. Os impactos são maiores na infância, mas na vida adulta também há consequências. E o interessante é que a gente vai ter um outro aumento de detecção durante o período pré-vestibular, no Enem, porque o Enem exige horas de leitura, exige uma preparação de alta demanda de atenção visual, e também nós vamos ver isso nas pessoas que fazem concursos públicos, que apesar de estudar e estarem preparados, durante o concurso ele não consegue completar o gabarito, o nível de exaustão visual compromete a atenção dele e ele faz erros de transferência de questões de gabarito. Com tratamento adequado, a vida segue normal. Hoje, a leitura é mais fácil, a escola mais agradável e, claro, o Bernardo está mais feliz. Agora está muito bom, muito ótimo.
Ah, o B é feliz, né, B? Gosta de vir para a escola, tá lendo tudo muito bem. As notas melhoraram demais, né, filho? Ele tá assim, não é mais desastrado. Não é, meu filho? Para procedimentos bucais mais complexos, como um canal ou um tratamento de gengiva, a população conta com os centros de especialidades odontológicas. São mais de 100 espalhadas pelo país. E para reforçar esse serviço, o Ministério da Saúde vai repassar um recurso adicional de 48 milhões de reais para os centros que foram bem avaliados. Sofia não economiza no sorriso. Há tempos que ela perdeu o medo da cadeira da dentista. Faz 5 anos que a pequena, portadora de síndrome de Down, frequenta o Centro de Especialidades Odontológicas Maria Torres, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. A gente sempre foi bem recebida, sempre foi rápido. O agendamento, pela primeira vez que a gente passou, sempre atendido pontualmente, sempre no dia certinho. Maria Tereza é uma das profissionais que ajuda a população da região a abrir um sorriso sem medo. Às vezes o paciente acha que porque é um serviço público municipal, que a gente tem um material de segunda linha. Não, pelo contrário, é tudo de primeira linha. Nós temos todas as assistentes que estão sempre com a gente, os coordenadores. Então, assim, é um serviço, dá gosto trabalhar num serviço assim, porque nós estamos super bem assessorados, né, e muito bom. O Centro de Especialidade de São Caetano é um dos mais de 600 em todo o país que tiveram resultados adequados ou excelentes no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos CELS. Essas unidades vão receber um repasse suplementar de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já começaram a ser enviados para os fundos estaduais ou municipais do setor. No total, o incremento no repasse é de cerca de 48 milhões de reais por ano, para que 673 municípios de todo o país possam investir na melhoria do atendimento especializado em saúde bucal. A avaliação aconteceu em 2013. 981 centros se inscreveram. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, vão avaliar os centros de especialidades odontológicas anualmente, para que a gente consiga monitorar e se antecipar aos problemas do serviço, porque não é bom que essa avaliação seja feita de uma maneira muito longa, é bom que a gente se antecipe aos problemas, por isso que essa avaliação passa a ser anual. O programa cria incentivo para os centros que prestarem um bom serviço à população. A adesão foi voluntária e logo ao se inscrever, cada centro recebeu um incremento de 20% no orçamento. Aqueles que não atingiram as metas de qualidade perderam o incentivo, mas os que tiveram resultados bons ou excelentes tiveram aumento de 60% ou 100% no repasse de recursos federais. Só para o estado de São Paulo, são mais de 11 milhões de reais para 144 centros de especialidades, de 111 municípios que apresentaram resultados entre adequados a ótimos. Os CELS começaram a ser implantados em 2004. Em 11 anos, foram criadas 1.307 unidades do serviço. A saúde bucal é um foco importante nosso de prevenção contra futuras doenças a nível odontológico. Renato utilizou o centro pela primeira vez e aprovou o serviço. Um mês que eu estou frequentando aqui e assim, eu fiz um tratamento meio que completo, desde limpeza,
abrangiu tudo, no geral. E fui muito bem tratado aqui. E ainda falando das tradições católicas, a igreja de Nossa Senhora das Dores, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, está sendo restaurada. Ela foi construída no século XVIII. Templo rústico e simples, a igreja de Nossa Senhora das Dores, em Cachoeira do Campo, é uma das capelas filiais da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré. Ela possui 2 torres, uma delas com 2 sinos ainda originais. A simplicidade é o que dá à igreja toda a beleza e aconchego. Feita pelo povo pobre da época, né, dentro dos seus recursos, né, captando esmolas pela região, mas de tão simples que ela é charmosa, acolhedora. O que chama logo a atenção do visitante são as pinturas de forro, compostas de 16 painéis que retratam cenas da Paixão de Cristo. São pinturas medievais, né, pelo estilo que a gente vê, né, dos soldados romanos, né, dentro de um cenário barroco, né, que era aquele barroco que demonstrava coisas da Europa, né, então uma pintura diferente vem parar aqui em Cachoeira do Campo. Em 2010, a histórica igreja foi tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural do município de Ouro Preto pela Lei nº 17 de 2002. O processo demorou mais de 1 ano para ser concretizado. Em 2008, a igreja começou a dar sinais de que precisava ser restaurada. Trincas começaram a aparecer, o piso estava deteriorado, mas o problema mais sério ocorreu no forro. 4 dias depois de uma celebração, parte dele caiu. A obra de restauração teve início em 3 de agosto. E na segunda etapa está prevista a recuperação dos elementos artísticos, que são os forros, forro da nave, forro da capela mor, e as imagens da capela. O cronograma segue normalmente. Primeiro foi realizado um preparo da obra com remoção de monumentos móveis que foram guardados em local adequado. Começou a ser retirada as peças deterioradas da tijoleira, o telhado está sendo desmontado para inserir a manta, está andando de acordo com o cronograma. Os moradores sabem da importância do monumento para o distrito. Seja pelo ato religioso ou pela importância histórica, o templo faz parte da vida da população. Todo monumento, né, principalmente os antigos, na minha opinião, deve ser conservado porque faz parte da gente, né? O Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Continue sintonizado com a nossa programação. Você pode rever esta edição a partir de agora na nossa página na internet www.nbnews.tv.br. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.